Deseja começar então, Sandra? Bom dia a todos. Nós vamos falar sobre envelhecimento na hemofilia, porque é um tema muito recente, tendo em vista o sucesso do tratamento. E a nossa agenda vai ser falar um pouco sobre o conceito do envelhecimento, o Estatuto da Pessoa Idosa, alguns dados demográficos para ver que nós vamos ter esses pacientes, e os desafios da longevidade clínicos relacionados à hemofilia e iguais ao da população geral, os desafios psicossociais e as considerações finais. Então, dentro do conceito do envelhecimento, é uma fase inevitável do ciclo da vida. Todos nós sabemos que vamos nascer, que vamos nos desenvolver, vamos ter todos os acontecimentos da nossa vida, sejam eles quais forem os que escolhermos, e um dia vamos envelhecer. E isso não é um processo igual para todo mundo. Ele não se inicia ao mesmo tempo para todos. E isso faz com que a generalização para qualquer situação seja muito difícil, e a individualização do tratamento de cada um de nós, e não necessariamente o tratamento clínico, mas sim todas as ações que cada um de nós escolhe, são importantes para serem respeitadas. Bom, apesar de não termos esse conceito muito fixo de quando a gente fica idoso, no Brasil, a partir de 2003, tendo em vista o envelhecimento da população, que já estava sendo percebido, garantiu o direito e proteção às pessoas com 60 anos ou mais. Isso foi em 2003. Mas atualmente, agora, desculpem, no mês de julho, foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União o mesmo estatuto, mas com uma mudança do nome. Então, todos vocês estão apresentados ao Estatuto da Pessoa Idosa e não mais ao Estatuto do Idoso. Então, o que a gente via aqui na pirâmide de 80, né, há 40 anos, 42 anos atrás, era quase mesmo uma pirâmide com um topo que era bem estreito. E aqui, na pirâmide de 2015, o que se nota é que essa população cresceu, diminuiu a população de baixa idade, e a tendência é que ela fique cada vez mais aumentada nesse meio que a gente pode ver aqui. Bom, isso posto, qual é a possibilidade de nós, no Brasil, também estarmos vendo o envelhecimento da população dos hemofílicos? Esse hereditárias, que é publicado pelo Ministério da Saúde, através da coleta de dados do Coagulopatia Web, que foi lançado em 2009. Então, nesse gráfico, o que se vê é que, em 2012, que foi das primeiras publicações, o total dos pacientes com hemofilias era 18.552, e acima dos 60 anos, considerando aquela classificação brasileira, nós tínhamos 1.145 pacientes, o que representava 6% dessa população. A última dessas publicações completas foi feita em 2016. Em 2019 existe a publicação dos números globais, mas não com tantos detalhes de sexo, idade, número de qual coagulopatia que cada um desses apresenta. Então, nesse perfil, 4 anos depois, a gente já via um total de 24 mil pacientes com hemofilia, com a hemofilia A e B, maiores de 60 anos, 1.944, representando 8,2. Então, o que deu para ver que em 4 anos nós tivemos um crescimento dessa população, e provavelmente hoje temos ainda maior número desses pacientes. Desculpa, não são hemofílicos A e B, é o total de 24 mil de coagulopatias
globais, de todas elas, incluindo von Willebrand e todas as raras. Como o dado mais recente que nós conseguimos ter é o levantamento anual ou bianual que a Federação Mundial de Hemofilia faz através de questionários. E esses questionários são respondidos pelos países que dão os números de pacientes. E para eles, quando eles dividem em faixa etária, eles mostram a mais de 45 anos, que é o limite do que eles classificam. Então, eu coloquei aqui o Brasil, para nós vermos que já estamos em 13 mil pacientes com hemofilia A e B, eu não coloquei as outras coagulopatias, porque eles até não separam por idade. Temos 21% da população com mais de 45 anos de hemofílicos A e 22% de hemofílicos B. Oh, desculpa, passei o slide antes do que devia. E eu coloquei para comparação a Índia, que é o país com a maior prevalência reportada, porque a China não responde a esse questionário, e o que a gente pode ver é que a porcentagem da população com essa idade de envelhecimento, né, é muito menor, 10% e 12%. Os Estados Unidos é a terceira população que, em número, nesse questionário, tem 18% e 25%, e eu coloquei a Argentina também por ser um país de características próximas. E, na verdade, que tem um tratamento de hemofilia muito organizado desde muito ano antes do que o Brasil. Então, o que a gente pode ver é que estamos nos organizando e melhorando muito as nossas condições, tanto de tratamento quanto de reportes das condições que nós temos vivido, né? E, então, passamos aos desafios do envelhecimento, que são, na verdade, desafios para toda a população, para a população mundial. Dentro da hemofilia, os desafios relacionados a ela, que são mais reportados e talvez dos mais difíceis de terem tratamento e manejo, é a artropatia hemofílica, que é resultante dos sangramentos repetidos nas articulações. Isto, na nossa população, é extremamente prevalente, essa condição é extremamente prevalente, tendo em vista que nós só começamos a poder praticar a profilaxia, e, sobretudo, a primária, que é aquela que permite que se mantenha a condição das articulações iguais ao longo da vida, a partir de 2011. Então, temos uma vasta população nascida anterior a essa data, essa condição de tratamento, que apresenta a artropatia de acordo com o tipo de tratamento que nós fazíamos anteriormente, que era em demanda, ou as profilaxias de curta duração. Qual é a fisiopatologia dessa artropatia hemofílica? Uma vez que o sangue entra na cavidade articular, existe a inflamação e uma hipertrofia sinovial. Essa hipertrofia sinovial também é seguida de uma angiogênese, então a sinóvia fica inflamada com prolongamentos, com vilos hipervascularizados, que vão fazer com que haja facilidade de novos sangramentos. Isto vai acabar fazendo que é uma articulação-alvo, uma articulação-alvo não tratada adequadamente vai acabar fazendo uma perpetuação das alterações, porque vai haver um dano osteocondral, mas, posteriormente, um dano ósseo também, e isso vai impactar na questão da habilidade, da mobilidade que esses pacientes têm. E o que é importante
é que todo esse processo também leva a uma alteração da matriz óssea, com a formação de cistos ósseos, que vai nos dar a segunda condição complexa do paciente hemofílico, que é a alteração da densidade mineral óssea. Então, existe um reporte de que aos 31 anos um paciente teve uma fratura de coluna não traumática, aos 20 anos uma fratura de colo de fêmur após uma convulsão epilética, e já se fez um estudo, esse grupo Galacher e colaboradores, mostrando uma redução significativa da densidade óssea desses pacientes com hemofilia. 10 anos depois, foi feito um estudo entre crianças com hemofilia grave, comparados a 215 controles, mais ou menos pareados em idade, e viram uma redução da densidade óssea na população de hemofilia em relação a esse grupo controle, e estava relacionado à artropatia. O que é importante que a gente diga é que, por exemplo, no serviço, nós temos pacientes que tiveram, em teoria, fratura espontânea de fêmur, com 16 anos, temos um paciente que fez fratura de duplo colo de fêmur, nos dois, após uma convulsão e queda, e isso não é frequente, mas é algo que se pode deparar. Nesse estudo, publicado em 2014, ele é um estudo vasto, com um grande número de pacientes, tanto adultos quanto pediátricos. E o que a gente pode ver é que existe uma densidade mineral óssea diminuída na coluna lombar, seja dos pacientes adultos e mesmo na população pediátrica. Nesse mesmo estudo, quando visto o colo de fêmur, o que foi prevalente foi a diminuição da densidade mineral óssea do colo dos adultos. As crianças não foi estimada. Para quadril, houve a mesma condição, em que os adultos tinham uma redução da densidade mineral óssea. Então, ao longo do tempo, vem se vendo que existe uma alteração da densidade mineral óssea dessa população, e que provavelmente tem uma etiologia bastante polimórfica. É incerta ainda exatamente quais são os mecanismos, mas se sabe que vários fatores de risco competem nessa condição. E quais são eles? A própria artropatia hemofílica, que acaba fazendo redução da mobilidade desse segmento, mas nós vamos ver que outros podem acontecer. A contaminação, a positividade de doenças virais como o HIV e o HCV, a deficiência de vitamina D física, seja relacionada às dificuldades que a artropatia traz, mas também pode estar relacionada ao estilo de vida, e sobretudo naquela população que eu comentei com vocês, que tratava em demanda, que não tinha a oportunidade de fazer a profilaxia, sobretudo as crianças eram tratadas numa redoma, super protegidas e impedidas de fazer qualquer atividade física maior que pudesse levar a um sangramento. Então, junta-se a falta da atividade física, as condições articulares inadequadas, e acaba-se tendo uma condição específica de redução de densidade mineral óssea. Nessa população, o tabagismo e o uso de álcool também não é infrequente, então isso promove provavelmente também um incremento na redução da densidade óssea. Aumento do índice de massa corpórea, o sobrepeso, a obesidade, também aparentemente são responsáveis pela redução da densidade mineral óssea em todas as populações e neles também. Esteroides gonadais, e aqui a gente entra também com os
corticosteroides, que muitas vezes são utilizados para redução do processo inflamatório dessas articulações, e temos, possivelmente, o fator de coagulação, o fator 8, como sendo um corresponsável pela formação dos osteoclastos. Tudo isso ainda está em estudo, mas são hipóteses que vêm sendo aventadas. Muito bem. Ainda relacionados à hemofilia, e não agora relacionados ao aparelho osteomioarticular, nós temos a formação dos inibidores. Se sabe que é a mais temível das complicações do tratamento da hemofilia, que faz com que haja uma dificuldade do controle dos sangramentos. E o que é interessante é que no passado se acreditava que só pacientes com hemofilia A grave pudessem desenvolver os inibidores, né? Então, isso aconteceria no início da vida. Porém, a partir do final da década de 90, alguns estudos começaram a ver que hemofílicos moderados e leves também estavam, e sobretudo os leves, também estavam apresentando o anticorpo antifator 8 depois da infância, né? Então, nesse estudo de Rey e colaboradores, eles estudaram 26 pacientes de média de 33 anos, com um título médio de 11 unidades Bethesda, o que significa que são pacientes com alto título de inibidor, e desses, só 16 conseguiram negativar, fosse pela imunotolerância ou fosse espontaneamente. E muitos deles tinham mutações missense que talvez sejam responsáveis pelo aumento da possibilidade de apresentar o inibidor. Então, se acreditava que nos preocupávamos com os primeiros anos de vida, mas isto não é realidade, sobretudo para os pacientes hemofílicos leves. Por quê? Muitos deles têm diagnóstico tardio, seja porque tinham uma dificuldade no laboratório, seja porque até então não houve um desafio, a hemostasia, então eles não apresentaram um quadro clínico maior, e isso faz com que eles não se tivesse nem descoberto a hemofilia ainda, mas dentro daqueles que foram diagnosticados mais precocemente, o que interessa saber é que eles têm um acompanhamento irregular. Como, de forma geral, eles não têm um sintoma importante, eles até esquecem e não acompanham com consultas periódicas. E, em geral, aparecem no serviço com um sangramento relacionado a trauma maior, que acaba tendo que ter um tratamento mais intensivo, ou também naquela situação de eventuais procedimentos cirúrgicos que estão sendo programados. Não existe uma periodicidade na aplicação da terapia de reposição, e os inibidores aqui também estão relacionados aos fatores de risco genético, que são a alteração do gene, e fatores de risco não genéticos, e aqui estão listados os concentrados de fatores, ou aqueles períodos de intensa reposição, ou aqueles períodos em que haja reposição relacionada a um procedimento cirúrgico, onde existe a tempestade das citocinas, e isso pode aumentar a chance do desenvolvimento do inibidor. Então, na hemofilia leve, a incidência do desenvolvimento do inibidor é relativamente pequena, entre 3 a 13, quando na hemofilia grave chega a 30%, e provavelmente isso se deve a uma reação cruzada com o fator 8 endógeno. A princípio, se acreditava que, como existia fator 8 circulando, ele teria a mesma homologia do fator 8 que estaria sendo infundido.
mas, pelo jeito, não é exatamente assim. Pode existir linfócitos T e B que são capazes de distinguir que é a infundida, e ela pode ser diferente daquela produzida por uma mutação de ponto, o que explicaria provavelmente a maior frequência dos inibidores em certas mutações. Bom, ligado a isso, então, nós temos a questão da longevidade, que essa população está conseguindo chegar, mas, e sobretudo, os hemofílicos leves, que tiveram muito menor exposição a sangramentos e muito menor terapia de reposição, então eles vão mais tardiamente apresentar as dificuldades da hemostasia, e por isso vão necessitar de maior quantidade de terapia de reposição. Associada à longevidade, então, nós temos o aparecimento das comorbidades, o aparecimento da necessidade de procedimentos invasivos, seja porque requerem cirurgia, seja porque requerem a investigação de alguma condição que possa ser uma neoplásica. Então, tudo isso vai fazer com que esses hemofílicos leves estejam, na idade adulta, mais sujeitos, em teoria, à terapia de reposição e mais expostos à formação de inibidores. E isso é importante destacar para que todos os que possam ter acompanhamento dessa população não se esqueçam dessa condição e que façam a investigação, não necessariamente ter que enfrentar o sangramento sem que se saiba exatamente o que é que estamos enfrentando. Bom, os desafios clínicos, esses foram os que são mais relacionados à população com hemofilia. Mas os desafios clínicos da população geral existem também na população com hemofilia. Então, o que eu costumo dizer é que quando se está à frente de um paciente com hemofilia, se precisa ter a exata noção de quais são as possibilidades do quadro clínico apresentado por conta da doença de base, da condição de base, mas também todos os outros sangramentos que qualquer pessoa pode apresentar, essa população também vai apresentar. Então, tudo que a população geral apresenta, a população de hemofílicos também pode apresentar. Então, as neoplasias, elas aumentam com a idade e, portanto, podem aumentar também na condição do paciente com hemofilia. E o que se pode dizer nessa população é que existe uma maior incidência de neoplasias relacionadas aos vírus, seja o HIV, os linfomas sobre os não-Hodgkin, os sarcomas de Kaposi, que não têm sido tão frequentes por conta da medicação, né, dos antirretrovirais que têm sido utilizados, porém, ainda assim, temos alguns pacientes ou que abandonam o tratamento periodicamente, e aí a gente pode ter maior incidência dessas doenças. Paralelamente a isso, também temos ainda pacientes contaminados com HCV, mas que, na grande maioria, acabaram fazendo tratamentos. E hoje os tratamentos são muito eficientes, tanto para o vírus do HIV, da imunodeficiência humana, quanto para o vírus da hepatite C. E isso tudo faz com que tivemos hoje o HIV é considerado uma doença crônica, o HCV também, mas se você consegue deixar as cargas virais negativadas, essas neoplasias relacionadas não vão surgir. E o que é importante é que, dentro do HCV, o hepatocarcinoma tem uma alta taxa
de mortalidade dentro da população hemofílica. No entanto, as demais neoplasias, parece que, dentro da hemofilia, a taxa de mortalidade é muito semelhante à da população geral. O que é importante é que, nessa condição neoplásica, o risco de sangramento é aumentado para todo mundo, mas, sobretudo, para essa população que não tem a produção de fator 8 ou fator 9. Por quê? Porque existe uma maior probabilidade de procedimentos invasivos, da realização de procedimentos invasivos, e também a plaquetopenia que pode estar associada ao tratamento, quimioterapia ou radioterapia. E isto vai fazer com que o tratamento de reposição possa ser necessário um pouco mais intensivamente. Não se tem exata dimensão de qual é o nível de plaqueta que vai causar sangramento nessa população. Mas, enfim, são cuidados a mais que precisam ser cuidados nesse grupo. Não existe, dentro das doenças neoplásicas, um consenso para que todos os pacientes com hemofilia precisem ser submetidos à profilaxia para o tromboembolismo venoso. Mas, dentro daquelas populações, dentro daqueles tumores que são mais frequentemente acompanhados da embolismo, e se esse paciente tem tendência a sangramento, talvez a profilaxia não deva ser utilizada. Então, é necessário que se faça que se entre em consenso do grupo da onco com o grupo da hematologia que trata a hemofilia, com o grupo que trata a hemofilia, para que seja adequado o melhor tratamento para cada um dos pacientes. Por isso que eu disse lá no comecinho que o tratamento tem que ser muito individualizado, tanto com relação à condição clínica que vem sendo apresentada, quanto ao paciente em si. Quanto à doença renal, que é aumentada na população geral, ela é muito aumentada dentro da população com hemofilia. A morte por insuficiência renal crônica é 50 vezes maior na população com hemofilia do que na população geral. E talvez esteja associada aos fatores de risco que essa população pode apresentar. Hipertensão, que depois nós vamos falar que é um pouco maior nessa população, hematúria ao longo da vida, que eventualmente possa causar um dano estrutural ao parênquima renal, e isso ao longo da vida acabe fazendo uma insuficiência renal crônica, e aqueles pacientes que têm HIV, que convivem com HIV ao longo dos anos e que precisam da terapia antirretroviral, também têm maior chance de desenvolver doença renal. E se esse paciente precisar de diálise, há que se preferir a peritoneal, mas lembrando que o risco de infecção é maior, sobretudo naqueles com insuficiência hepática, aqueles que apresentam ascite, então a chance de desenvolver infecção nesse catéter ou nesse procedimento é maior, mas precisa ser pensada. Por quê? Porque dentro da diálise peritoneal se faz a terapia de reposição na colocação do catéter, e depois não é mais necessário fazer a reposição do concentrado de fator deficiente. Já na hemodiálise, por conta da heparina que é administrada em cada sessão, o concentrado de fator 8 é aconselhável ser realizado, ser administrado cada uma das sessões. Então, talvez isso vá fazer com que as dificuldades do tratamento sejam
aumentadas na condição deste tratamento. Ainda sabe que a hipertensão dentro da população dos hemofílicos é 2 vezes mais propensa a desenvolver os aumentos da pressão. E que o controle é extremamente importante, tendo em vista que pode predispor a alguns sangramentos. E eles também necessitam de uma maior quantidade de antihipertensivos para esse controle, quando comparados à população geral. Quais são os riscos que podem estar associados e que levariam à maior possibilidade da hipertensão? O diabetes mellitus, a dislipidemia, o IMC alto ou a obesidade. Então, tudo isso seriam fatores de risco que talvez piorassem, né? Que dessem mais propensão de desenvolvimento da hipertensão nessa população. E essas causas talvez sejam de maior risco, mas a sua etiologia verdadeira permanece sem uma explicação. Ainda não se conhece todo esse mecanismo fisiopatológico da hipertensão nessa população. Não se sabe se está relacionado a maior nível de estresse, enfim, existem algumas coisas, mas necessita-se de maior número de estudos para que se tenha a comprovação do porquê existe um risco dobrado de desenvolvimento de hipertensão nessa população. E é extremamente importante que não se esqueça que picos hipertensivos podem desenvolver hemorragia intracraniana. E, portanto, esta população, por ter dificuldade na hemostasia, estaria mais propensa a quadros graves de hemorragia intracraniana. Muito bem. O sobrepeso, obesidade, que é uma condição que está sendo observada com muito maior frequência nas últimas décadas, dentro de um estudo que fez a avaliação de pacientes da Europa e dos Estados Unidos, aparentemente, o sobrepeso da população hemofílica é semelhante ao da população geral, sobrepeso e obesidade, né? E teríamos aí 31% de prevalência dessa condição. E, em geral, ela vai estar associada à obesidade ou sobrepeso, ao diabetes, à hipertensão, à coronariopatia, à osteoporose, tudo, não só na população geral. Dentro da população hemofílica, que já tem mais osteoporose, imagine que probabilidade aumentada das alterações e das complicações que nós teríamos que enfrentar. Dentro da população de hemofílicos, então, a gente tem, além de tudo isso, a diminuição do arco de movimento, tendo em vista que a artropatia hemofílica pode evoluir com as dificuldades da mobilidade, como a gente já viu, e também a gente pode relacionar ao aumento da dor crônica, e isso estaria associado ao maior uso de analgésicos e o cuidado especial com o número, com os anti-inflamatórios, que nem sempre essa população respeita. Eles utilizam, muitas vezes, esses anti-inflamatórios para reduzir a dor, sem que haja uma prescrição médica. E isso pode piorar tanto a condição da coagulação, quanto pode piorar a condição do rim também. E isto é uma bola de neve.
Dentro da doença cardiovascular, se imaginava que os pacientes que tivessem alteração da coagulação estivessem mais, digamos assim, preservados da doença cardiovascular. No entanto, não tem se visto isso. Se tem visto doença cardiovascular aguda, com infarto agudo do miocárdio, nessa população também. O que se vê em alguns estudos é que a coronariopatia tem uma menor taxa de mortalidade quando comparada à população geral, dentro de um segmento de 10 anos. E quando se estuda fatores de risco, como o espessamento da íntima média das artérias carótidas e femoral, que na literatura inglesa é chamada de IMT, ou o score de calcificação da artéria coronária, que na literatura inglesa é chamada de CACS, ele tem o mesmo, ele tem uma população, a população de hemofílicos tem esses índices muito semelhante à população geral. Então, a pergunta é, eles têm menor taxa de coronariopatia? Não, eles têm menor taxa de mortalidade em coronariopatia, porém, com essas alterações vasculares muito semelhantes. O que isso poderia, como isso estaria explicado? Talvez, por conta da alteração da coagulação, essa população teria uma menor geração de trombina e, portanto, evoluiria com menor chance da oclusão do vaso. Bom, a profilaxia nesta população tem sido utilizada porque, uma vez que se tem a doença articular, a profilaxia poderia estar relacionada a uma redução na progressão ou um retardamento da progressão da artropatia hemofílica, melhor condição de exercício físico para melhorar a condição muscular, e isso faria com que pudesse haver redução da dor. Então, se faz profilaxia nessa faixa etária, mas isto, por conta de estarmos dando o fator, vai aumentar a geração de trombina, vai mudar esse cenário de redução da taxa de mortalidade? Tudo isso é uma interrogação, uma incógnita que ainda não se tem essa resposta. Muito bem. Passados todas as condições clínicas, vamos passar para as condições psicossociais, que são da população geral, mas com algumas particularidades para o paciente que tem a condição de hemofilia. Então, a vida financeira da população geral no envelhecimento, ela pode passar a ser bastante difícil, tendo em vista a redução dos ganhos, né? Mas qual é o problema disso? Os pacientes com hemofilia, muitas vezes, tiveram pouca condição de trabalho, pouca condição de estudo e, portanto, tiveram mais oportunidade de trabalhos braçais. Esses acabaram fazendo com que eles, muito precocemente, acabassem saindo da vida produtiva e muitos deles até dificuldade de uma aposentadoria apresentam. É importante que se saiba se ele tem condições na habitação de realizar os afazeres domésticos, se ele consegue se deslocar, se a segurança da habitação é adequada para suas condições, se nada de, e se ele mora sozinho, se ele tem alguém que possa estar fazendo tudo isso por ele, então dentro da casa existem barras de apoio em lugares estratégicos, como, por exemplo, banheiros, como, por exemplo, escadas. Enfim, tudo isso é importante que nós possamos avaliar, que nós possamos
fazer esse tipo de evolução e de pesquisa para que esses pacientes possam ter o auxílio esses pacientes conseguem fazer sua própria alimentação, têm restrições que estão sendo seguidas, tudo isso são situações que acontecem na vida de todo mundo, mas dentro dessa população especial não é especial no sentido de que seja mais importante, mas é uma população que talvez tenha maior dificuldade, seja porque muitos deles acabaram não se casando no passado. Hoje a gente tem uma condição diferenciada, mas nós ainda temos aqueles pacientes que, por serem muito de difícil contato, eles acabaram ficando não casados, sem família, sem filhos, então acabam tendo mais necessidade de se autocuidar, né? E é importante também que nós saibamos se eles estão sendo capazes de conduzir o seu próprio tratamento. São capazes de gerenciar suas consultas? Conseguem agendar? Conseguem comparecer? São capazes de estar seguindo as prescrições que lhes foram determinadas? E isso por quê? Porque, eventualmente, já exista algo de diferente e que ele não consiga ir buscar o medicamento, e isso tudo vai impactar no seu segmento, na sua condição de melhora do tratamento. Ainda como desafios, tem esses cuidados pessoais, que não são só aqueles de realização das necessidades domésticas, mas é possível que eles tenham condições de higiene pessoal, de se vestir. Muitas vezes, pela artropatia que se desenvolveu ao longo da vida, eles acabam tendo dificuldades de mobilidade de cotovelos, e isso faz com que a higiene possa ser dificultada, abotoar uma camisa pode ser dificultada, e isso acaba sendo importante fazer parte da nossa avaliação como equipe para saber o que está acontecendo com esse paciente fora da clínica, né? E as alterações cognitivas não são maiores nessa população do que na geral, mas se houver essas alterações cognitivas, tudo aquilo que se falou anteriormente ainda pode ser mais impactado. E dentro dessa população, que de reduzida desde do início da vida, às vezes, né, ela acaba ficando muito agravada nessa fase da vida. A dor crônica, também pela condição da artropatia hemofílica, ela é muito mais prevalente nesses pacientes, então, avaliar a necessidade e condição de colocação de próteses nas articulações que são que têm maior comprometimento e, sobretudo, maior dor, e também a depressão nessas condições é mais prevalente nessa população. Dentro da acuidade visual reduzida, nessa população em especial, vamos ter uma dificuldade de realização da terapia de reposição. Por quê? Muitas vezes, eles próprios são os responsáveis pela autoinfusão. E essa dificuldade, seja com a mobilidade articular, seja com a acuidade visual, acaba fazendo com que haja uma grande dificuldade de terapia de reposição. Então,
será o momento de encaminhá-los para o serviço de saúde próximo, para que o serviço de saúde próximo possa fazer essa administração, tendo em vista que nós decidimos que a profilaxia é a condição mais importante de tratamento desse indivíduo. Então, essas são as possibilidades que nós, como tratadores, temos de auxiliar na redução das dificuldades para o melhor tratamento desses indivíduos. Então, como considerações finais, eu gostaria de dizer que o envelhecimento na hemofilia é uma realidade e não deixa de ser um indicador de sucesso. Melhorou-se o tratamento, melhorou-se a qualidade de vida, melhorou a longevidade. Porém, ele nos trouxe também desafios. E esses desafios podem ser reduzidos quando se consegue fazer prevenção deles. Então, desde sempre, a gente, como tratador, deve entender que a prevenção das dificuldades é a chave do sucesso do tratamento. A curto prazo, a gente percebe isso, mas a longo prazo, isso é mais importante ainda. Então, preservação do peso, preservação da condição das articulações, preservação da musculatura, preservação da autonomia, tudo é extremamente de importância para o bom desenvolvimento desse paciente. E aí, isso tudo tem que ser percebido ou tem que ser introduzido e, na verdade, martelado mesmo nas consultas regulares que esses pacientes fazem ao serviço. E a adesão do tratamento vai ser a chave do nosso bom desempenho como tratadores. E que essa vida não só tenha o sucesso do envelhecimento, mas um envelhecimento com qualidade. E aqui, o que sabemos é que a equipe multiprofissional é de extrema importância. Essa equipe multiprofissional tem a avaliação do assistente social, que vai nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo, do psicólogo, o pessoal da enfermagem ajuda muito, mas neste momento, nessa fase da vida, o nosso envolvimento com os cardiologistas, ou com os oncologistas, ou com os nefrologistas, tem que ser bastante importante. Nós já temos esse contato mais estreito com os infectologistas, sobretudo para o tratamento do HIV, e com os hepatologistas, sobretudo para o tratamento da hepatite C, e às vezes hepatite B, que a gente tem alguns pacientes que se contaminaram e que são HBsAg positivo perene ainda hoje, ou foram tratados. Então, tudo isso nos faz ter a certeza de que, cada vez mais, a equipe multiprofissional é de importância e com diferentes aspectos, com diferentes atuações em cada etapa da vida dessa população. Muito obrigada pela atenção. O pessoal tem alguma pergunta? Muito bom, Sandra. Parabéns. Super importante a aula, né? Obrigada. A gente fica vendo muita semelhança, né,
2 aulas seguidas falando de envelhecimento, né? Na verdade, foi o motivo pelo qual eu acabei pondo esse assunto. Eu ia trazer outro assunto, mas achei que seria interessante estar trazendo para manter o ritmo. Melhorando, né? Uhum. Sem dúvida. Parabéns, Sandra. Mais problemas para a nossa cabeça. Oi, Miyoko. Sandra, bom dia a todos. Sandra, muito boa aula, a de atualização e ver a evolução do tratamento da hemofilia. Eu quero te dar parabéns pela sua dedicação ao longo desses anos, né, com os hemofílicos, no tratamento que a gente vê é bem complexo e um tratamento global, não só reposição dos fatores, etc., né? É um envolvimento muito grande do médico que, com toda a sua atenção para cada indivíduo, leva esses pacientes a um melhor tratamento, e mesmo assim, todas essas consequências que aparecem, e é um trabalho bem árduo, mas com muita dedicação que você vem desempenhando. Então, eu só quero te dar parabéns. Obrigada, Miyoko. Oi, Sandra, Luiz, tudo bom? Parabéns pela aula. Sempre abre a nossa cabeça com várias ideias. Minha pergunta é a seguinte: como a hemofilia em vários países envolvidos está tendo uma série de ensaios clínicos com terapia gênica e manutenção dessas respostas continuadas, não é necessariamente todo paciente ou todo tipo de hemofílico, seja A ou B, que vai manter sua resposta continuada. Você está vendo algum movimento aqui no Brasil? Porque a inserção de uma terapia gênica, aqui no nosso contexto, ainda pode ser um pouco mais, uma etapa ainda um pouco mais difícil, mas se a gente não tiver um sonho, é difícil a gente também vislumbrar o cenário. Queria ouvir um pouco de ti. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Luiz, quebrou muito a sua pergunta e eu não entendi. Você pode repetir, por favor? Desculpa, eu perguntei sobre terapia gênica em hemofilia aqui no Brasil. Alguma perspectiva, Sandra, um pouco mais concreta? Não? Aqui no Brasil, a terapia gênica é uma realidade, mas não é de fazer a produção do fator, né, leva o paciente a uma hemofilia leve, não faz a correção completa. Então, existem pacientes do Brasil que estão participando de estudos clínicos, a Margarete é a mais ativa das participantes, mas eu não vejo isso ainda para grande escala. Não vejo isso como sendo uma terapia, como sendo uma... Meu Deus, fugiu uma condição de que isso seja oferecido para todo o público, porque isso dependeria de uma definição do Ministério da Saúde, inclusive com o programa de coagulopatia hereditária. O que eu posso te dizer é que, primeiro, a terapia de reposição, antigamente só estava se pensando em terapia do produto, da proteína faltante. Hoje se pensa um pouco fora da caixa e se pensa em outros pontos da cascata, que a gente sabe que não é, mas que faria essa substituição, e os produtos de longa duração. Esses já estão chegando no Brasil e a gente vai diminuir o número de infusões. Então, eu acho que tem muitas perspectivas. Acho que nos 20 anos que a gente tem, pouco mais de 20 anos que a gente tem de história, nós fizemos um desenvolvimento muito semelhante aos 50 que o mundo vem fazendo. Estou dizendo de Brasil, mas seja como for, ainda faltam algumas coisas que a gente precisa fazer, sim.
Ótimo, obrigado. Ô, Sandra, primeiro, parabéns aí pela apresentação. Eu vou na mesma linha do Luiz. Eu fiquei curioso, eu ia fazer essa pergunta ou alguma coisa semelhante. Aonde que isso está sendo feito no Brasil? Que você está dizendo que não é para todos, e eu fiquei curioso em saber aonde isso está sendo feito. A Unicamp. A Unicamp está participando de estudos clínicos que está fazendo terapia gênica. Mas quem está produzindo? Eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo essa modificação genética ou eles estão participando de algum estudo de alguma empresa, de alguma coisa? Participando de estudo clínico. Até onde eu sei, não existe ninguém que está desenvolvendo o vetor. E esse estudo clínico é de multinacional que tem esse tipo de... vai oferecer esse tipo de tratamento, é isso? Exatamente. Exatamente isso. Tá bom, obrigado, Sandra. Eu acho que é isso, né, Sandra? Não está tendo, tem pessoal elogiando no chat, mas não tem pergunta. Mas quer fazer alguma consideração final, Sandra? A consideração que eu faço é que, ao longo do tempo, a gente conseguiu muita coisa, mas ainda falta conseguir muita. E dentro da nossa instituição, nós já tivemos condição melhor, e isso está se perdendo. Então, eu acho que seria algo que a gente precisaria, como grupo, tentar conversar e ver o que a gente pode fazer, quanto a gente ganharia numa equipe mais coesa, e que não fosse só da hemofilia, que fosse do Hemocentro, da hematologia, porque eu acho que a Estela e seus pacientes estão tendo envelhecimento. Na verdade, entendo que a própria ambulatório da Daisy também está tendo condições mais difíceis de alguns tratamentos por conta do envelhecimento da população e o maior número de pacientes com necessidades mais especiais, e que a gente talvez pudesse estar trabalhando mais amplamente para o melhor andamento do tratamento desses pacientes. Eu entendo dessa forma. Sandra, Parabéns, Sandra. Obrigada, Zé Pedro. Fala, Deise. Parabéns, Sandra. Muito legal sua aula. Obrigada. Com relação à participação em estudo clínico, como é que você sente? Como é que a hemofilia, por exemplo, participar desses estudos que a Margarete está... Como é que é a tua experiência nisso? Olha, já participamos de vários estudos clínicos com multinacionais e tivemos bons resultados, porque a gente coloca o paciente em situações que eles não teriam condições de ter se não fosse o estudo clínico, e nós aprendemos muito. Porém, é de uma responsabilidade absurdamente grande. E nas condições, ou talvez na falta de condições que hoje nós temos, inclusive de braço para trabalhar, porque isso dá muito trabalho, a gente acaba meio que se eximindo de aceitar esses estudos clínicos por conta da falta de condições que a gente teria de fazer a coisa adequadamente. Então, eu acho que nós perdemos bastante, sim, tendo em vista tudo o que a gente tem tido de perda na instituição, que isso não sou eu, somos todos nós. Eu tenho a impressão que a gente fica perdido no trabalho braçal do atendimento da assistência, que é prioritária, é prioritária, e a gente tem dificuldade com as dificuldades de financiamento do hospital, ou de funcionamento até de coisas básicas, porque muitas vezes para entrar no estudo clínico você tem que ter condições mínimas para poder ter o paciente em condição de entrar em estudo clínico, inclusive assumir algumas responsabilidades. A gente teve essa discussão há pouco com a PTT,
que o hospital não tem condição de assumir. Então, fica difícil você entrar no estudo clínico nessa condição. Não sei como você vê isso. Não, concordo plenamente. No meu ponto de vista, uma das pilastras para estudo clínico é você ter uma boa coordenadora. Não tem uma coordenadora que faça um serviço. A coordenadora se divide em múltiplos serviços e é óbvio que o que vai ficar para trás vai ser o estudo clínico. E por quê? Porque a assistência é prioritária, como você disse no começo, e nós estamos nos dedicando à assistência, como deve ser, mas nós não estamos tendo aquele espaço e aquela condição de aquele tempo extra que a gente tinha antigamente e aquela união de forças para poder estar se dedicando ao estudo clínico. Então, eu concordo plenamente com você. Nós estamos sendo privados pelas condições que nós temos vivenciado de estar produzindo coisas que a gente poderia estar produzindo. Foi o que o Arthur falou na aula da Cristiane há um tempo atrás. No final das contas, a gente acaba perdendo a chance de fazer mais porque a gente tem que obrigatoriamente atender. Mas não necessariamente a gente dá conta do fazer mais do que a gente faz. Acho que é isso, Sandra. Obrigada. E qualquer dúvida cruel, vocês sabem onde me encontrar.